Sabemos que o continente africano é colonizado. E esse continente foi dividido, né, através da Conferência de Berlim, foi dividido pelas potências europeias que invadiram o continente, escravizaram os africanos, exploraram o continente, exploram o continente. Então hoje nesse vídeo vamos falar sobre como a África foi colonizada e dividida, Conferência de Berlim e as regiões do continente africano. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer a você é: você já sabia que a maioria dos países africanos conquistaram as suas independências há menos de 70 anos? A maioria dos países do continente africano. Pois é. Então, durante séculos, o continente foi colonizado por potências europeias. Mas a história mudou depois que surgiram líderes corajosos no continente africano que perceberam que precisavam lutar pelas suas próprias independências. Então, neste vídeo, vamos viajar no tempo e descobrir como os 54 países do continente africano conquistaram as suas independências. Conquistaram as suas liberdades, década por década. Vamos viajar na África, vamos conhecer. Bem, antes de 1960, temos os países que podemos falar de os pioneiros. Antes da grande onda dos anos 60, né, que podemos perceber que a maioria dos países do continente africano conquistaram as suas independências, alguns países africanos já haviam tomado as rédeas de seu destino. Foram os pioneiros da independência do continente africano, abrindo caminho para uma nova era. Então, os países pioneiros são esses aqui. Primeiro temos a Libéria, né, que podemos considerar a sua independência assim, que não foi colonizada de uma forma formal, mas fundada por afro-americanos e libertos a partir de 1847. E segundo país que podemos citar é a África do Sul. A África do Sul também que podemos até dizer que foi dominada, a sua autonomia foi dominada pelos brancos, né? Mas que conquistaram assim a liberdade até certo ponto, podemos dizer, né? No 1910, mas a independência de uma forma mais ampla, livre, só foi conquistada em 1994, depois da libertação do grande líder imortal Nelson Mandela. E o terceiro país é o Egito, também que podemos dizer que foi invadido pelo Reino Unido. E temos Etiópia. Etiópia que resistiu, né, à ocupação italiana desde 1936 até 1941. Né? Sempre foi um país independente antes e depois da invasão, né, da Itália. Resistiram a essa invasão. A Etiópia é um dos países da África, podemos dizer que não foi colonizado como outros países. Então, nos anos 50, né, podemos perceber que é a partir desse momento que podemos dizer que começa a virada no continente africano. Na década de 1950, os primeiros sinais da libertação política começaram a florescer. Era do início do fim do domínio colonial europeu, né? Ghana foi um dos símbolos de esperança para a África, né? Pronto, muitos falam de África negra, mas que é uma forma pejorativa também, né? Os ventos de mudança começaram a soprar, ou seja, sopraram de uma forma forte. Ou seja, a partir de 1960, temos 1950, na verdade. A partir daí, temos alguns países da África que conseguiram também as suas independências a partir exatamente, né, dessa data. Temos, por exemplo, a Líbia. A Líbia que conseguiu a sua independência a partir de 1951, né? A independência da Itália e do Reino Unido, né? E temos o Sudão. Sudão que conseguiu também a sua independência a partir de 1956, né, do Reino Unido e do Egito. E temos
Marrocos também que conseguiu a sua independência da França e Espanha a partir de 1956, né? E depois temos a Tunísia, também que era a colônia da França, conseguiu a sua independência só a partir de 1956, né? Ou seja, 3 países da África conseguiram essa independência no mesmo ano que é 1956. E temos Gana que conseguiu a sua independência do Reino Unido a partir de 1957. E temos Guiné, porque na África tem muitos Guiné. Essa aqui é Guiné-Conakry. Ele conseguiu também a sua independência da França, né? Só a partir de 1958. Então, a partir daí, do ano de 1960, a grande maré da independência começou. Ou seja, a maioria dos países da África conquistaram as suas independências exatamente a partir de 1960 por diante. A maioria, um grupo bem grande, conquistaram a partir dessa era. Temos, os anos 60 foram a década dourada da independência africana. Muitos falam a era do ouro do continente africano. Só em 1960, 17 países da África se libertaram do domínio europeu. 17 países. Então, por isso que é considerado ano ouro do continente africano. Pronto, é considerado o ano da África, né? Heróis como Patrice Lumumba, né? Temos Senghor, temos Nyerere e temos Nkrumah, né? Marcaram essa revolução histórica. Ou seja, esses líderes que eu chamei agora, que talvez nos outros vídeos vamos falar de uma forma detalhada, né? Foram os líderes africanos que revolucionaram o continente a partir dessa década. Aí, como falei, tem 17 países na África que conquistaram as suas independências nesse ano, a partir de 1960. O primeiro país que podemos citar aqui é Camarões. Camarões conquistou a sua independência logo em 1960 da França e Reino Unido. Temos Senegal, que também conquistou a sua independência no mesmo ano, que é 1960. Temos Mali também conquistou a sua independência nesse ano, a independência da França. Ou seja, muitos países nessa década de 1960 são colônias da França. Então a maioria conquistou a sua independência exatamente nessa data, né? Temos Madagascar também que conquistou a sua independência em 1960 da França. Temos Níger, que também conquistou a sua independência em 1960. Temos Burkina Faso, também conquistou a sua independência nessa data, 1960. Né? Temos Costa do Marfim. Costa do Marfim também conquistou em 1960. Também da França. Temos Tchad, também em 1960 conquistou a sua independência da França. Temos República Centro-Africana, também conquistou em 1960, né, da França. Temos Congo-Brazzaville, porque tem 2 Congos. Né? Tem Congo-Brazzaville, que conquistou também sua independência da França, nesse ano, 1960. Temos Gabão, também conquistou a sua independência exatamente nessa data. Temos Togo, que conquistou também a sua independência nessa data, 1960. Temos Benin, conquistou também a sua independência, 1960. Todos esses países que estou citando são colônias da França, conquistaram sua independência. E a Nigéria, né, que é conquistado pelo Reino, ou seja, colonizado pelo Reino Unido, conquistaram também a sua independência em 1960. E temos Mauritânia. Mauritânia foi colônia da França, conquistaram também as suas independências exatamente nessa data, 1960. Temos Somália. Somália, pronto, podemos dizer, colonizados pela Itália e Reino Unido, né? Conquistaram suas independências também exatamente nessa data, 1960. Né? Temos República Democrática do Congo, né? Tem Congo-Brazzaville, temos República Democrática do Congo. Essa aqui foi colônia da Bélgica, conquistou também a sua independência exatamente nessa data, 1960. Temos Serra Leoa, que é a colônia do Reino Unido, né? Conquistaram a sua independência também em 1961. Temos Tanzânia, alguns falam de Tanganyika, né? Que é a colônia do Reino Unido, conquistou a sua independência em 1961. E temos Burundi, né, que é colônia da Bélgica, conquistou sua independência em 1962. Temos Ruanda, Ruanda é colônia da Bélgica também, conquistou sua independência em 1962. E temos
Argélia. Argélia também foi colônia da França, conquistou a sua independência em 1962. Temos Uganda. Uganda foi colônia do Reino Unido, conquistou a sua independência em 62. Temos Quênia, conquistou em 63, foi colônia do Reino Unido. Temos Malawi, conquistou em 64, foi colônia do Reino Unido. Temos Zâmbia. Zâmbia foi colônia do Reino Unido também, conquistou em 1964. Temos Gâmbia. Gâmbia foi colônia do Reino Unido também e conquistou a sua independência em 65. Temos Botsuana. Botsuana foi colônia do Reino Unido também, conquistou a sua independência em 66. Temos Lesoto. Lesoto também foi, né, colônia de Reino Unido, conquistou a sua independência em 66. E temos Maurícia. Maurícia foi colônia do Reino Unido também, conquistou a sua independência em 68. Temos Swaziland, ou Eswatini, né? Conquistou a sua independência em 1968, também foi colônia do Reino Unido. E temos Guiné Equatorial, o único país na África que fala espanhol, ou seja, que tem espanhol como a língua oficial, conquistou a sua independência em 1968. Então, podemos perceber que o ano 1960 é o ano ouro do continente africano. Por quê? Porque 17 países conseguiram conquistar as suas independências. A maioria desses países foram colônias do Reino Unido e da França. Então, nos anos 1960, né, a luta armada contra o colonialismo continuou. Né? A década de 1960 foi marcada por revoluções armadas e libertação através da resistência. Né? Temos as colônias portuguesas, após décadas de guerra, conquistaram sua liberdade. Um novo capítulo começava, né, escrito com coragem, suor e sangue. Né? Esses países conquistaram as suas independências através dos seus suores, da coragem e do sangue. Então aí temos alguns países também que conquistaram suas independências a partir de 1970 por diante. Temos a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau conseguiu a sua independência, foi colônia, né, do Portugal, conquistou a sua independência em 1973, mas foi reconhecida pelo Portugal em 1974. E a partir daí vem o Moçambique, que era também colônia do Portugal, ou seja, os países que vou chamar agora de 1970, a maioria deles, ou quase todos, né, foram colônias de Portugal. Né? Depois, países do Reino Unido tomaram suas independências, tem países da França tomaram suas independências, conquistaram a independência. Aí vem os países colonizados pelo Portugal, começaram também a lutar pelas suas independências. E eles conseguiram isso a partir de 1970 por diante, né? Começando com a Guiné-Bissau. E depois vem o Moçambique, que conquistou a sua independência, né? 1975, tem Cabo Verde, né? 1975, tem Angola em 1975, todos eles são de Portugal, né? Tem São Tomé e Príncipe, né? Também que foi colônia de Portugal, conquistou sua independência em 1975. Depois vem Camarões e Djibouti, essas aqui são de França, conquistaram sua independência. Comores, nesse caso, Comores conquistou sua independência em 1975 da França, e Djibouti conquistou sua independência em 1977 também, que é da França. Então, nos anos 1980, 1990, podemos perceber que a partir dessa data os últimos, né, a se libertarem da África, né, são esses aqui. Então, já no fim do século XX, a liberdade ainda não havia chegado para todos. Países como Zimbábue ainda não tinham tomado sua independência, Namíbia não tinha tomado sua independência, temos Eritreia, temos Eritreia. Esses aqui lutaram até o fim, entendeu? Então, a África do Sul, mesmo independente, ainda era prisioneira do apartheid, como eu falei, que só terminou, né, que terminaria com a libertação do Nelson Mandela. Então, os países que podemos citar a partir desse período, primeiro temos Zimbábue.
Zimbábue conquistou a sua independência em 1980, também que era colônia do Reino Unido. Temos Namíbia. Namíbia conquistou também sua independência, né? Que era até certo ponto, podemos dizer, colonizada até certo ponto, né? Pela África do Sul. Conquistou sua independência em 1990. Depois temos Eritreia. Eritreia conquistou sua independência, ou seja, a separação, né? Da Etiópia em 1993. Depois temos a África do Sul, que eu falei, né? Que conquistou sua independência livre do apartheid só a partir de 1974. Então, o país mais jovem do continente africano, não sei se você já ouviu falar desse país mais jovem do continente africano, é só a partir do ano 2020 por diante. E nesse ano temos, em 2011, nasceu o país mais jovem do mundo, o Sudão do Sul, após décadas de guerra civil com o norte do país. Finalmente, os povos do Sul conquistaram sua liberdade só a partir de 2011. É considerado o país mais jovem do mundo. Ou seja, o Sudão do Sul conseguiu separar do Sudão só a partir de 2011. Essas datas representam mais que o fim da colonização. São o marco do orgulho, da dignidade e da luta africana por liberdade. Cada país tem sua história e juntos formam a força de um continente que nunca deixou de resistir. Se você gostou dessa jornada, inscreva-se no nosso canal, continue com a gente, com a África, vamos conhecer. Talvez nos próximos vídeos vamos falar de uma forma mais detalhada, né, desses países que eu acabei de falar agora. Muitos falam que a África é pobre, mas eles não argumentam. Com países que exploraram, roubaram os recursos, invadiram o continente africano, e a maioria dos países da África ainda são muito jovens, são muito novos. A maioria deles ainda nem chegaram a 70 anos. Então são muito novos, mas ainda a África está lutando. Apesar de ser explorado e roubado, mas ainda sabemos que é o continente mais rico do mundo em recursos naturais. Então, bora lá, partilha o vídeo, inscreva no nosso canal. O objetivo é mostrar ao mundo a verdadeira África, que muitas vezes a mídia não fala. Grande abraço, até o próximo vídeo.